Então tá, meus queridos, estamos gravando. E aí, galera, hoje é mais um episódio que o Gabi fugiu da cadeira para não sentar aqui comigo. E o Vinhas está lá numa batalha, lutando para conseguir retomar o canto ali. Então, hoje vai ser só a gente. Diz o Gabi que vai participar à distância. Aqui, ó, só na voz. Mas é isso, então. Agradecer todo mundo aí por estar vendo o episódio. Também agradecer o teu tempo, né? A gente tem super mania aqui de estar falando isso. Hoje a gente sabe que a gente está tentando retomar, ainda continua tentando ajudar as pessoas. Então a gente fica aí com um tempo mais escasso do que ele já é normalmente. Sim. Mas já queria que tu te apresentasse, contasse aí para nós quem é o César hoje, o que ele faz pra gente ir descobrindo aí como é que é essa vida e no fim chegar que tu também tem um podcast, né? Então, também como é que é essa aventura? Então, queria agradecer o convite, primeiramente. De fato, a gente vive um momento muito difícil no Rio Grande do Sul. A gente está com um tempo muito escasso porque a gente quer muito ajudar as outras pessoas, a gente precisa também aos poucos retomar nossa vida, mas de maneira nenhuma eu poderia não estar aqui recebendo um convite de vocês, do Vinhas, da Paloma, para estar no VinhasCast, né? Eu acho importantíssimo e isso também faz parte da retomada, da gente conseguir retomar, de fato, a máquina, fazer a máquina girar, né? Então, muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui. Meu nome é César Camerini. Eu sou Relações Públicas há pouco tempo, mas já tenho muito tempo de vida, tenho 39 anos, mas eu comecei a minha faculdade aos 30 anos, tardiamente. Eu costumo dizer assim que eu preferi viver a vida antes de me profissionalizar, antes de ter uma carreira, antes de começar a minha carreira. Então, eu sou Relações Públicas, trabalho também numa repartição pública há muitos e muitos anos, mas eu venho cada vez mais direcionando a minha vida e a minha carreira para o ramo das relações públicas mesmo. Legal. Tá, e como é que foi isso? Assim, nossa, a gente já começa com uma história que é bem diferente das outras pessoas, né? Pô, vivi muito tempo para me profissionalizar. Mas eu acho que esse tempo que tu viveu antes também é um tipo de profissão, né? Porque tu deve ter passado por muita história e muita experiência, que também é uma coisa que conta muito pra gente hoje em dia, né? Pra todo mundo conta. O tempo de vida é realmente algo real e experiência é realmente algo muito importante. Então, o que tu tava fazendo aí? Nos conta um pouco aí. Cara, sim. A vida é uma faculdade, né? Tudo que a gente vive é uma experiência e a gente precisa, é até clichê falar isso, mas a gente precisa tentar aproveitar ao máximo cada experiência que a gente tem na vida e talvez naquele momento a gente não perceba que a gente está aprendendo alguma coisa ou não, mas a gente sempre tem que ter esse entendimento de, cara, tô passando por uma situação, tô passando por uma experiência nova e um dia talvez a gente vai usar essa experiência na nossa vida. E as experiências são é o que nos forma também, né? Exatamente. Então, assim, toda a nossa ótica de vida é a partir das nossas experiências, né? O podcast, ele me mudou de certa forma, a Combo também me mudou, a economia me mudou. Então, assim, acaba que vivendo tudo isso, o esporte também, viu, Gabriel? Eu ser uma atleta de alto nível. Não, o esporte é importante. É extremamente importante. Então, todas essas experiências, por mais que elas sejam informais ou profissionais, elas realmente nos moldam, né? Forjam uma pessoa que a gente é hoje, né? Exato. E hoje eu me orgulho muito, muito do que eu sou. Mas se eu olho para trás, tem algumas coisas que eu falo assim, eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, né? Tu perguntou ali, o que tu fez nesse meio tempo? Eu comecei a minha faculdade de Relações Públicas em 2015, eu tinha 30 anos. Antes disso, eu fiz algumas coisas, trabalhei como office boy, como repartições públicas também, e em determinado momento eu resolvi começar a empreender e abrir uma produtora de eventos, comecei a fazer festas em casa noturna. Hoje eu faço uma avaliação de que naquela época eu não era profissional o suficiente para seguir naquele ramo, porque eu fazia festas e eventos das quais eu gostava, sabe? Eu fazia festa para eu curtir. Tá. Essa é a verdade. É um bom ponto. É um ponto, mas é uma avaliação que eu faço hoje, sabe? Não era uma avaliação que eu tinha na época. Na época eu achei que eu tava super certo. Sim. E até o pessoal da Combo mesmo, tipo, a gente é da mesma época, e eu falo, cara, eles enxergaram o negócio como profissional e foram crescendo, e estão onde estão hoje, né? E em determinado momento, ainda não fazendo a faculdade, trabalhei muito com o meu pai,
que é o meu grande mentor de vida. Eu costumo falar sempre assim, os pais estão sempre certos em nossas educações, e ele muito me botou embaixo do braço, assim, me carregou na minha formação profissional. E ele me deu alguns ensinamentos, um dos quais é, César, relacionamento vale muito mais do que dinheiro. Ah, Gostou? As pessoas podiam ter nos dito isso antes. Inclusive, acabou o podcast, ele conseguiu já entregar tudo. Estamos indo embora. o resto vai ser cobrado aqui em um curso. Uma taxa. Assim, relacionamento vale muito mais do que dinheiro. Claro, a Paloma pode hoje me contratar para fazer qualquer coisa e eu vou cobrar X reais por mês, mas se eu e a Paloma resolvermos, através do nosso relacionamento, fazer negócios, eu posso indicar a Paloma para outras pessoas, a Paloma vai me indicar para outras pessoas, e o rendimento mensal ele pode ser 10x para cada um, a gente fazer coisas juntos, entendeu? E o meu pai fazia uma coisa que eu, cara, nunca vi alguém fazer. A gente trabalhou muito tempo na Expo Inter, que é a maior feira agro da América Latina, e ele fazia gestão de patrocínios. Nada mais do que aproximar pessoas, sabe? Fazer negócios através do relacionamento. Aproxima a empresa do patrocinador, da feira, do evento, enfim. E para quem não sabe, assim, não vivo muito, não sei como é patrocínio. Gente, patrocínio é muito difícil. E principalmente para o Rio Grande do Sul. A gente não tá nas capitais, enfim, nem nos estados que são mais vistos como comerciais, então como referência. Então, assim, patrocínio para cá já é difícil. Agora, manter essa gestão de conexão, de entrega, de marketing entre eles, convencer que realmente faz sentido a marca estar aqui, cara, é muito difícil. É sempre uma entrega, né? Exatamente. Tu precisa, e cada vez mais a gente entende isso, estudando depois as relações públicas, tu entende que tu precisa fazer uma entrega. Vocês têm patrocinadores aqui no Vinhascast, eu tenho patrocinadores no Mentes em Ação, e não faz sentido o patrocinador despender um valor todos os meses se a gente não tiver uma entrega de fato para eles, se não tem retorno. E isso é muito confuso, porque, por exemplo, na primeira temporada do Mentes, eu trouxe um rapaz para falar sobre assinaturas de carro. Né? Um episódio sobre assinaturas de carro. E, cara, isso já faz lá seus 6 meses, 7 meses. Ontem ele me mandou uma mensagem dizendo assim, cara, escutaram aquele episódio no Spotify e estou fechando mais uma assinatura de carro através desse episódio que a gente fez. E eu tô pensando seriamente, César, em começar a patrocinar o podcast, o Mentes em Ação, porque com mais grana tu vai ter mais visibilidade e automaticamente eu vou ter mais visibilidade. Então é uma entrega que precisa fazer sentido para todos os patrocinadores. Assim, a gente ali teve todo um processo de maturidade para entender isso também, porque realmente é muito importante que as marcas se sintam acolhidas e que a entrega esteja dentro do que elas esperam, né? Então hoje até mandar um beijo pro pessoal da Heineken, principalmente o Vini e a Gabi, mas o Vini é uma pessoa que eu tenho um relacionamento que a gente fala, acho que, assim, se não todos os dias, muito próximo disso, e a gente vem construindo algo que realmente a gente fica falando, cara, tá sendo muito bom pra nós, tanto pra mim quanto pra ele, porque também tem que ser bom pra ele, então, sim, cara, a gente manda referência pra ele, olha, vamos fazer isso aqui, vamos inventar esse bar aqui, a feijoada é lá em outubro, e a gente já tá trocando ideias de, e se o bar fosse assim, e se o palco fosse assim, onde é que eu coloco? Então a gente tá super nesse relacionamento, e aí tu vai vendo que se torna uma coisa muito fluida, não é só, toma aqui o dinheiro, e aí depois eu boto o teu logo aqui e é isso. Exatamente. Não, é toda uma construção, gira muito em torno. E a empresa, normalmente a Heineken, por exemplo, ela sabe o que ela quer. Exato. Né? Mas tem pessoas dentro da Heineken trabalhando, pessoas como nós. Pessoas criativas, pessoas que buscam melhorias, e daqui a pouco surge alguma solução para determinado evento, para a Heineken, através da Paloma. Exatamente. Nessa relação. Cara, tive uma ideia aqui para o nosso próximo evento, e eles vão usar essas ideias para outros eventos que eles vão ter também. Então, o relacionamento, ele acaba valendo muito mais do que dinheiro para tudo, sabe? Daqui a pouco o cara vai sair da Heineken, daqui a pouco tu vai estar em uma outra posição na tua vida, também uma função na tua vida. E o relacionamento de vocês continua e agregando sempre. Não, isso é muito também, né? Mandar um outro beijo pro Fogaça. Fogaça que era da Fruc, agora assumiu o trade nacional da Bali. E aí, realmente, assim, a gente onde vai,
o Fogaça, ele permanece com a gente. Entende? E aí, hoje de manhã, eu mandei mensagem pra ele agora há pouco, porque hoje de manhã eu entrei no escritório e aí ele sempre ia no nosso escritório. E aí a galera tava assim, pô, será que o Fogaça vai nos abandonar agora que tá na Bali? Daí eu falei, pô, vou mandar mensagem pra ele dizendo que a galera tá com saudade dele aqui. Mas ele sempre ia lá e falava, ai, gente, eu adoro esse escritório. E aí agora a galera tá sentindo falta. Então é realmente isso, assim, é um relacionamento que vai sendo construído independente da empresa, a gente Exatamente. continua trocando ideia Exatamente. e contato. Porque o mundo tempo continua girando, o mundo continua acontecendo Exatamente. e evoluindo, né? As marcas também estão pensando em evoluções e ele sair da Fruc para ir para Bali, por exemplo, é uma evolução. Ele vai ver outras coisas na Bali, vai trazer para vocês outras alternativas, vocês vão levar para eles outras alternativas. Então, o relacionamento, de fato, ele é fundamental. O networking é fundamental na vida. Perfeito. Eu ia falar isso aí, volta porque a gente começou a falar. Falando da marca, mas tudo volta ao relacionamento, volta ao network. E é muito doido, porque a gente tem aquele momento que tu pensa assim, eu não quero parecer interesseiro, só falar com pessoas de marcas, mas eu acho que relacionamento é qualquer pessoa. Então, assim, a gente tem que estar disponível a ouvir as pessoas o tempo inteiro, independente da gente, eu gosto, eu não gosto. Às vezes nasce coisas da onde a gente nem imagina. Exato. Então, esses dias eu sempre falo isso, né? Mas eu cruzei com um cara literalmente no banheiro, ele tava na fila, eu também tava saindo de um evento. E aí um cara tava passando e falou, vocês têm que se conhecer. Aí eu falei, tá bom. Imagina. Aí eu fui falar com ele, descobri que ele era um pessoal que faz a parte de ESG do Rap Festival. Ele tá contratado para fazer o ESG agora da feijoada e a gente tá fazendo um movimento para fazer um ESG no Brasil inteiro. Então, assim, foi super... E olha, imagina, eu tava só saindo do banheiro, só decidi ouvir por que eu deveria conhecer ele. E aí a gente já tá com projetos de pagode também junto, então... Acaba que construiu uma linha... Né? E é só a gente estar disposto a ouvir, sabe? Exatamente. O tempo inteiro e todas as pessoas. Então, acho que é bem isso, assim. Eu curto muito essa ideia. E uma coisa, Paloma, que eu acho fundamental, tá? Claro que a gente, empreendedor, o novo empreendedor, a gente quer sempre estar sentado na mesa com o cara da Heineken, com o cara da grande empresa, com o cara da Red Bull, sabe? Mas talvez demore um pouco pra gente chegar nesse ponto, né? A gente tem que começar, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que dar o segundo passo. E existe uma gama muito grande de microempreendedores que podem, entre eles, se fortalecer e conseguir chegar mais longe. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente tem... também, hoje em dia, o acesso à tecnologia e informação é muita coisa o tempo inteiro. E muito, tipo assim, abri hoje um podcast, amanhã ele tá com 5 milhões de visualizações e eu tô milionário. Então, acho que a gente fica se espelhando muito nisso, a gente esquece que tudo leva um tempo, ainda mais as coisas sólidas, né? Então, a gente tem que ir lembrando o tempo inteiro que tudo é uma construção e tem um caminho. E quanto mais a gente construir ele sólido, é o mais importante. Então, é realmente isso. Começar sendo amigo de microempreendedor, de todos os bastidores, de todos os funcionários, sabe? Hoje em dia eu vejo... A nossa cultura ali da Combo nós somos muito apegados aos nossos fornecedores. Então, assim, quando aconteceu o negócio da enchente, todos os dias, manda mensagem pra alguém, vê se tá bem, vê se a gente consegue ajudar. Aí a gente captou na Combo ali por Pix, dinheiro, mandava pras pessoas. Não, eu preciso de alguma coisa. A gente dava um jeito de conseguir pelo Instagram. Então a gente sempre tem essa pegada e, cara, eles são tão importantes quanto qualquer outra pessoa de qualquer outra marca. Então, assim, o relacionamento ele tem que estar e a gente tem que saber que pra se construir forte, a gente precisa estar forte em todos os setores, em todos os segmentos, sabe? E com todas as pessoas. Então, não existe motivo da gente estar ultrapassando etapas pra, só falo com, sei lá, com a galera top ali. Não, eu quero falar com todo mundo. Todo mundo tem um começo, né? Exatamente. E tu tem que respeitar as tuas fases da vida empreendedora. Que nem vocês disseram, assim, cara, a gente tem um monte de fornecedor. Tenho certeza que vocês têm o fornecimento da Heineken, mas vocês têm fornecimento de pequeníssimas empresas. Que são tão importantes quanto no produto final lá ser um produto bem entregue, né? Então, é importante vocês cuidarem, todo mundo, na verdade, que trabalha nesse formato, cuidar do pequeno fornecedor, do médio fornecedor, do grande fornecedor. Nenhum é mais importante do que o outro. Exato. Se o pequeno fornecedor não entregar, não vai fazer sentido o grande fornecedor entregar, porque vocês não têm uma parte lá da engrenagem funcionando. E é super isso, assim, e também de relacionamento, sabe? Tu vai construindo relações com as pessoas, tu também não sabe o caminho do mundo, né? O mundo vai girando. Então, assim, como é bom a gente acompanha hoje fornecedores que eram menores, hoje já são médio porte, crescem com a gente, e a gente gosta muito disso, sabe? Hoje em dia,
tem os fornecedores que eu falo, pô, vocês são parte da minha história, sabe? Então, assim, porque eu entrei como financeira da Combo, né? Então, eu não entrei como sócia direto. E aí, eu passei vários anos e eu tenho momentos muito específicos da minha carreira, assim. Quando eu cheguei ali, eu lembro que era a época que ainda se mexia com dinheiro físico, né? Hoje em dia, os eventos não se mexem mais. Mas, assim, eu tenho um fornecedor que me ensinou se conta dinheiro nesse formato, se organiza nesse, sabe? As notas fiscais têm que ficar assim, e eram meus fornecedores externos, sabe? E hoje em dia eu falo, cara, vocês realmente fazem parte da minha história, sabe? Eu lembro que eu não sabia o que era brete, né? Lembrando, eu venho da economia e do esporte, mas eu não sabia realmente o brete e o gradil ali. O gradil. Eu não sabia o que era, e aí um dos sócios que hoje é meu sócio, né? Mas na época era diretor financeiro, que é o Cassiano, ele olhava pra mim e falava, não esquece de botar brete no orçamento. E eu sempre falava, esse cara é muito doido, porque ele deve estar falando frete. E aí eu escrevia frete. E aí ele falava, mas esse valor de frete não existe. Daí eu falei, mas tu não disse frete? E ele, é brete. Daí eu, entendi. Mas eu nunca sabia o que era. Então, assim, eu ia nos fornecedores e falava, sabe dizer o que é brete? Então, assim, muito parte da minha jornada foi eu procurando conhecimento com eles que sabiam muito mais que eu, sabe? Tu aprende com o carro andando, exato. Tu vai aprendendo. E aí hoje, tipo assim, cara, hoje eu continuo exatamente igual com eles, assim. Então, eu mando mensagem pra eles sempre pra falar, cara, muito obrigado, vocês realmente fazem parte da minha história, né? Porque eu lembro quando eu virei sócia, todos eles comemoraram comigo. Eu fui botar a pulseira num evento primeira vez que eu fui botar uma pulseira de sócia no evento. E aí, todos eles se reuniram numa salinha pra colocar em mim. E aí, eu fiquei, tipo assim, cara, foi muito legal. Eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje, se duvidar. Da galera colocando e todo mundo vibrando, assim, porque, cara, no fim era uma construção toda nossa, sabe? Isso é um detalhe que aconteceu só entre vocês, mas que provavelmente te marcou muito, faz muito sentido pra ti. Muito! E te faz ser ainda mais apegada ao teu negócio. Cara, quero entregar muito mais, porque foi um momento muito marcante. Exato. E assim, os meus fornecedores, eles são meus, assim, eu sempre falo, cara, não existe essa coisa de, o preço é melhor, eu vou trocar e tal. Cara, é o tempo inteiro conversando, dizendo, me oferecendo isso daqui, não tem como a gente chegar a algo melhor, mas eles são eles, assim, e por tudo que eles construíram comigo e com a agência, sabe? Então, a gente dá muito valor, realmente, às pessoas que estão nesse caminho. É um outro aprendizado que eu trago do meu pai também, que é, César, sempre, para sempre, ética e transparência. Exato. A junção dessas duas coisas vai te dar credibilidade. E com credibilidade no mercado, credibilidade e relacionamento, não tem limite. Não sei quanto custa pra gente chegar no céu, mas o céu o limite é depois do céu. Exato. Com credibilidade a gente alcança tudo que a gente quer. Não, o nome limpo é o clássico, né? E eu acho que é exatamente isso. É nos pequenos detalhes, é em como a gente se mostra até vulnerável, mas, enfim, como a gente mantém isso transparente em conversa. Exato. O diálogo, ele resolve quase tudo. Acho que poucas coisas ele não resolve. Mas aí me conta, aí tu falou com teu pai, aí com todos os ensinamentos, e como é que foi pra botar em prática, assim? Cara, eu vi que em determinado momento eu precisava... Eu falo muito cara, né? Engraçado. Em determinado momento eu precisava me profissionalizar. Eu já fazia muita coisa, eu já lidava com muita gente. Meu pai era um cara de muitos relacionamentos. Por exemplo, o Eugênio Planeta Atlântida era o melhor amigo do meu pai, sabe? Então, tipo, cresci com o Eugênio. A vez que o Mr. M veio pra Porto Alegre, a gente jantou com o Mr. M, sabe? Tudo. Sim, muito então, legal. A gente sempre teve muito relacionamento. Então, a gente sabia fazer muita coisa. E em determinado momento, de operação, em determinado momento eu me vi que eu preciso profissionalizar a minha parte administrativa. A parte operacional, cara, não tem medo, sabe? A parte administrativa eu preciso profissionalizar. E nessa época eu já tinha a produtora de eventos há algum tempo. O meu pai continuava trabalhando com meu pai e nessa profissionalização que a gente tava falando antes de começar a gravação, a Fernanda Ortiz, um beijo, Fê. Te amo, sou apaixonado por ti, tu sabe. Amém. É uma das melhores pessoas do Brasil. Do mundo. Falo pra ela semanalmente, cara, te amo. Sim. E ela começou junto com... Eu falo pra ela, né? Ela foi uma... Não vou dizer coach, uma direcionadora de carreira pra mim. Meu pai foi me levando pro lado do relacionamento e a Fê foi me fazendo entender que, cara, relações públicas é o teu caminho. Sim, a Fê, ela é fantástica, né? Pra quem tem que acompanhar. Enfim, a gente tem que deixar o Instagram dela aqui, sei lá onde, Anny, que tu vai colocar. Mas pra realmente a galera ver ela é muito uma referência no mercado, todos os mercados, mas no feminino, pra mim, ela é muito importante como pessoa. Muito. Então, vamos deixar aqui pra galera dar uma olhada também.
E a Fê, ela ainda estava na faculdade, a gente sentava, conversava, trocava ideia sobre o lado profissional de cada um. E eu sempre falei para ela, cara, tu tem um brilho teu que talvez tu não saiba ainda o tamanho, mas, cara, o que tu vai ser de profissional na tua vida tu não faz ideia. E para ela foi um caminho super natural e hoje ela brilha gigantescamente, sabe? Então, o meu pai me colocou nesse caminho, a Fê me direcionou para as relações públicas e eu consegui me informar em 3 anos, se não me engano, 3 anos e meio. Eu fiz as cadeiras, tipo, fazia 15 cadeiras por semestre para conseguir me formar. Aos 30 anos, 31, 32, 33 anos eu me formei. Então, sou formado, vai fazer no final desse ano 6 anos recém. Mas trabalha com RP desde que teu pai te levou lá nos primeiros dias. Desde que o meu pai me levou, entendeu? E por que eu resolvi fazer o RP foi por causa do Alf. Que é outro maravilhoso. Que é o marido da Fernanda, né? Que é sensacional, gigantesco também. Aquele ali não tem explicação. E eu não sabia o que era relações públicas, né? E eu fui na apresentação da primeira empresa do Alf, que era Todo Mundo Precisa de um RP. E eu falei, cara, isso aqui faz sentido pra mim. E aí eu fui fazer RP, fiz a minha faculdade toda, me formei em 3 anos e meio, se eu não me engano. E eu demorei muitos anos, eu tô há 6 anos formado, vou fazer 6 anos, eu demorei muito tempo para começar, de fato, colocar em prática, ter o meu negócio, ter a minha empresa, e ela hoje ainda engatinha, né? Eu tenho a Create, é Create, @Create com 2 Cs e 2 Ts, e ela ainda engatinha. Eu falava para as pessoas, porque eu ainda tô entendendo também esse formato, porque o mundo evolui muito rápido hoje, atualiza muito rápido. Tudo é muito rápido. E a gente tem que ir fazendo essas mudanças e atualizando. E eu não conseguia entender ainda o que as pessoas precisavam de mim, né? O que eu poderia oferecer para as pessoas. E eu falava Só hoje eu penso em RP resolvendo o que a galera tá falando aí na área da política. Se tivesse um RPzinho só para dar uma dica de quando, seria um pouquinho melhor. Cara, sabe? Só de posicionamento. As últimas informações que aconteceram. Cara, não, eu falo assim, não é possível que não tenha alguém do lado dele dizendo assim, não fala isso. Eu falei ontem, eu não sei se eu falei no podcast ou se eu esperei acabar. Eu falei, alguém precisa dizer pra eles, fica quieto, já deu, tá tudo certo. Exatamente. Segue em frente. E aí eu comecei a me vender para as pessoas. Quer dizer, eu não me vendia. Isso foi outra coisa. Eu abri uma empresa de planejamento estratégico. E, cara, no macro, as pessoas não sabem o que é um planejamento estratégico. Nem o quanto elas precisam disso, né? Aí eu me dei conta, mas eu preciso falar para as pessoas o que eu faço, para eles me conhecerem, obviamente. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Instagram, falando para as pessoas o que eu fazia, porque o meu Instagram era família, futevôlei e festa. Amigos. Sim. Esse era o meu Instagram. Eu comecei a tornar um pouco mais profissional o meu Instagram, e as pessoas começaram a entender, o César faz planejamento estratégico. O César faz planejamento estratégico. Mas as pessoas ainda não precisavam do meu serviço, porque não sabiam que era um planejamento estratégico, entendeu? Aí eu, preciso ou falar, ter um padrão de comunicação mais claro para as pessoas, ou ensinar o que é planejamento estratégico. Eu vou ter um padrão de comunicação mais claro. E daí eu criei um novo slogan que é projetos para captação de clientes. Se tu tem uma empresa de festas, tu vai precisar fazer um projeto, tu vai fazer uma festa e tu precisa entender como é que tu vai captar, atingir aquele público para chegar a trazer eles para tua festa. Se tu tem um truck de X, tu precisa atingir o teu público, e são públicos diferentes, o da festa e do X, mas os dois são clientes de algum lugar, entendeu? De algum fornecedor de serviço ou produtos. Então, toda empresa precisa de clientes, né? E eu entendi que se eu falasse dessa maneira para as pessoas, projetos para captação de clientes, as pessoas iam entender mais fácil. Qualquer negócio que tu abre hoje, como é que eu vou ganhar dinheiro? Exatamente. Eu preciso de cliente. E daí, hoje eu sento com a pessoa, faço uma análise, eu até às vezes me atrevo a dizer, cara, eu acho que talvez se tu mudar isso aqui, não vou dizer, tu tá errado. O negócio é teu, né? Não vou dizer como tu faz. Mas se a gente mudar isso aqui, se a gente alterar isso aqui, então fazemos uma análise completa do negócio do meu cliente, no caso, e a gente faz toda uma estratégia para fazer captação, atingir o público de cada negócio, cada cliente meu, atingir o público para o público vir comprar dele, produtos ou serviços. Então, captação de clientes hoje é o que a gente faz e é o que a gente está se especializando. Isso vai mudar? Isso vai mudar. Não sei quando,
mas o mundo vai exigir que isso Exato. vai mudar, entendeu? Então a gente tem que estar atento ao mundo sempre para essas atualizações. Sim, e às vezes a parte comercial também é uma parte super que a gente fala. O Gabi também passa pelos mesmos problemas que a gente sempre. Passa por Gabi, todos os problemas. do mundo. Do mundo o tempo inteiro. Não, mas o que eu ia dizer é que ninguém nos ensina a ser comercial, né? E o Ninguém. quanto é importante o tempo inteiro tu tá vendendo. Nossa, tu tá vendendo o que tu faz, quem tu é, o quão é importante. Então, assim, quando a gente descobriu isso também ali na Combo, a gente ficava, mas eu não vou postar isso. Não, tem que postar sim, cara. O tempo inteiro tu tá construindo uma imagem de produto, uma imagem que as pessoas querem se conectar com a tua história, ou com o que tu faz, ou com o teu produto. Então, o tempo inteiro, tudo que tu faz, ele é realmente e deve ser algo comerciável, né? Sim. E aí é muito louco, assim, porque às vezes tu vem falando, pô, as pessoas não sabem o que é planejamento estratégico. E o pior disso, elas não sabem quando elas precisam de um planejamento Precisam. estratégico. Então, assim, Todo cara, mundo precisa de um mundo planejamento precisa. estratégico. Tem que criar a versão 2, Exato. Todo mundo precisa de um planejamento estratégico. Porque essa é a maior verdade, assim, né? O quanto é necessário criar. Pô, o planejamento estratégico vai me trazer clientes. Pô, ele vai te trazer direcionamento e posicionamento para tu conseguir ter os teus clientes ali. Porque Exatamente. também não vai adiantar muito, vou abrir pode ser o X ali, ou até minha festa, vou abrir ali, a festa é muito legal, a atração é muito legal, o local é muito legal, mas eu não tenho cliente, eu não tenho um planejamento para isso. Cara, hoje em dia, ali, só na feijoada, eu acho que a gente tem tem 4 planos simultâneos que acontecem para qualquer movimento. Então, pô, se vendeu o que Isso eu é queria, estratégia. vendeu o que eu queria, tá, então a gente vai seguir agora nesse plano. Não vendeu, tá, então vamos por esse caminho. Então a gente tem muitos planos o tempo inteiro porque também o tombo é grande, né? Então, assim, Sim. são 20 mil pessoas, a gente não pode errar muito. Então a gente tem um plano e de cada canal de vendas, né? Pô, hoje em dia tem um online de ingressos, tem o tráfego, tu tem a RBS, enfim, tem canais, tem mídia OH. Então, assim, a gente faz todos os planos possíveis. E o quanto isso é importante, a gente demorou muito tempo para aprender E isso assim, também. o planejamento de venda é diferente da venda. Exatamente. Né? E a pessoa que vai fazer o planejamento de venda não necessariamente vai saber fazer a venda. Né? O planejamento é aonde está o meu público? Uhum. Como eu vou informar para esse público? Quem é o público que eu quero informar? Primeiro, quem é o público, depois encontrar onde ele está. Como eu vou oferecer? E o cara que vai sentar, ou a pessoa que vai sentar para vender diretamente, é outra pessoa. Exato. Esse vendedor final, ele tem uma expertise. Tipo, eu digo assim, cara, eu não sou vendedor, mas eu sei o que tu precisa mostrar para as pessoas que vão querer comprar. Só que talvez eu não saiba sentar na frente dele e falar, sabe? E então são funções diferentes. Estratégia de venda é diferente de fazer a venda. São pessoas diferentes, mas que elas precisam trabalhar juntos, né? É aquela velha história. Cada um é um dentezinho da engrenagem. Exatamente. Tá aí a história do podcast, como é que surgiu daí? Cara, o podcast foi um convite que eu tive do William. Hoje ele não tá mais no podcast, né? Mais uma vez, as coisas vão andando e vão mudando. Sim. E ele me chamou, a Anne e o Gabriel conheciam o Will, eu conheço a Anne vou falar, tá, Anne? 25 anos, mais ou menos. Ou seja, desde que nasceu, Anne. Desde que a Anne tinha o mesmo tamanho que ela tem hoje. 25 hoje. E a gente fez um curso, grupo de jovens da igreja, CLJ. A gente se conheceu lá. E isso influencia muito na nossa vida até hoje. A gente fala às vezes, né? Isso aqui era total CLJ. Liderar grupo, gerir, enfim, total CLJ. E a Anne ligou pro Will, convidando ele, estamos com um estúdio, vamos fazer um podcast, vocês não sei. E o Will falou, cara, só vou se Cezinha for. E ele me ligou e eu falei, pô, óbvio, né? Vambora. Do que a gente vai falar? E eu e o Will, a gente sempre falou muito sobre negócio. Ele tem uma barbearia. E eu falei, cara, vamos falar sobre empreendedorismo. Só que muita gente fala sobre empreendedorismo. Aí ele disse assim, como é que a gente vai se diferenciar nesse meio, César? Eu falei, cara, vamos traçar a nossa estratégia aqui na seguinte maneira. Ser DJ é o empreendedorismo. Tá? Qualquer podcast que hoje tá estourado, enfim, vamos chamar um DJ para conversar, vamos chamar o Alok. Todo mundo chama o primeiro, o número 1 do Brasil, sabe? E a gente pensou assim, cara, vamos dar voz do segundo em diante. Do não referência, mas de todos os micro DJs que existem em Porto Alegre, no estado, depois
talvez um dia no Brasil, tomara, e vamos dar voz para esse público, que o nosso público ele vai ser muito maior, porque esses micro DJs, eles têm os seus seguidores, e a gente vai alcançar uma gama de pessoas muito maior e muito mais interessadas e muito mais engajadas no que a gente vai estar falando, porque o DJ X vai tá falando ali e os fãs desse micro DJ, família, tal, vão estar curtindo. E a nossa intenção sempre foi, desde o início, assim, cara, a gente quer mudar o mundo. Como que a gente vai mudar o mundo? Talvez a gente vai sentar aqui e a gente, com a nossa história de vida, não consiga, né, inspirar outras pessoas, mas esses microempreendedores, esses microinfluenciadores, cada vez mais a gente vai trazer eles para cá e eles têm histórias inspiradoras. A gente já trouxe um cara aqui que, cara, vendia CD no centro, camelô. E hoje ele faz 80, 100 mil, 150 mil de vendas por semana na loja de roupas da marca dele. Sim, entendeu? Genial. E a gente já trouxe cara aqui de uma loja de roupas também, da Pista, que me veste. Ele começou a... Cara, quero vender roupa. Começou a vender as roupas dele pro pessoal do quartel, quando ele servia. E daí ele teve a ideia e foi indo, fez curso de serigrafia, fez um monte de coisa. E hoje ele tem uma loja online e uma loja física também. E vende para todos os jogadores da dupla Grenal. Entendeu? Então, através das pessoas que a gente... traz para o Mentes em Ação, a gente entendeu que, cara, talvez assim seja uma maneira da gente conseguir inspirar outras pessoas e talvez fazer o nosso papel em conseguir mudar o mundo. Sim, até porque, assim, mudar o mundo, já mudando o mundo ao nosso redor, já é muita coisa. Exato. E aí tu vai ver, tipo, não existe... onde é que eu procuro as respostas para ser empreendedor, sabe? Ou para ser DJ. Então, cara, nada melhor do que tu ouvir um DJ falar como foi, qual foi o caminho, quais são os problemas que ele enfrentou que tu pode não enfrentar, porque ele já tá te contando. Exato. Então, assim, como é bom a gente tá captando, assim, aqui, eu acho que a gente fez a mesma coisa, assim, foi do alfinete ao foguete, basicamente, que a gente trouxe todas as pessoas e a gente gosta muito disso. Pô, se for para mudar com uma frase que tu disse, se for para alertar as pessoas que o quanto o relacionamento é importante desde cedo, que poderiam ter nos dito isso na Comba muitos anos atrás, mas... o quanto a gente consegue mudar a vida das pessoas assim também, né? E mesmo que seja em pequenos detalhes, né? O exemplo, né, Paloma? Eu acho que o exemplo é o melhor. Por isso que essa era a nossa dúvida. Tá, mas talvez o nosso exemplo de vida não inspire. Mas ele também inspira. Claro. Né? Eu tive uma conversa uma vez com uma grande amiga que eu falei assim, não sei, eu acho que eu não tô num momento profissional legal, eu acho que não é a Juverre. E eu nunca falei isso pra ela, eu quero talvez falar hoje, tomara que ela nos assista. A gente teve uma conversa, falei, cara, não tô no momento profissional que eu quero, parece que eu não tô dando certo, parece que a minha vida não tá encaminhada, e ela parou. César, só um pouquinho, né? E daí entra aquilo que eu te disse de eu quis viver muito antes de me profissionalizar. Ela disse, cara, tu tem 30 anos. A nossa galera toda é dos 30 pra baixo. Naquela época, isso é 10 anos atrás. Tu tem teu carro. A galera não tem seu carro. Tu tem a tua casa na praia. A galera não tem a sua casa na praia. Tu mora numa casa em Porto Alegre. Eu morava numa casa gigantesca. E a galera na maioria mora com os pais ainda. Todas as festas e rolês, etc., que a gente organiza, trip, praia, tu sempre tá. Porque tu sempre tem teu dinheiro, porque tu trabalha há muito tempo com teu salário fixo e tal. E não é sempre que as pessoas podem estar. E eu, naquele momento, eu tava me sentindo mal por eu talvez não estar dando certo na vida. E ela me disse que, cara, toda a galera te tem como referência. Porque tu tá sempre onde a gente tá. E era a época de, cara, adolescente, começa de vida adulta, viver, festa e etc, etc. Eu falei, isso foi uma virada de chave na minha vida, que eu comecei a entender que, cara, se eu inspiro os meus amigos, eu posso inspirar outras pessoas. Eu também tenho que ter cuidado, né, a partir desse momento, com a minha imagem. Eu preciso também ter cuidado com o que eu vou falar, né? É o que eu disse, às vezes a gente não é um influenciador de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de seguidores, mas eu, por exemplo, tenho 2.600 seguidores. Pô, são 2.600 pessoas que têm interesse na minha vida. Qualquer coisa que eu vou postar ali, qualquer um deles tem acesso fácil e rápido para ver. E se eu estiver fazendo alguma coisa de errado,
eu tô inspirando negativamente. Talvez até uma criança, porque Sim, as a crianças gente tem pra muita mim, são responsabilidade. a maior preocupação, sabe? Posso estar inspirando uma criança de uma maneira errada, e isso é uma responsabilidade que a gente tem e que eu me preocupo muito, sabe? Então também é a partir dessa virada de chave que eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida pessoal e profissional também para chegar num caminho que eu acredito que seja satisfatório, né? Uhum. Não sei se um dia eu vou chegar. Porque ele se cobra bastante, como a gente já bastante. notou. Mas me diz quais são teus planos, assim, pro futuro. O que eu quero com a empresa, qual é o caminhar dela agora também? Cara, então, eu me fiz essa pergunta hoje de manhã, antes de vir para cá. E O empreendedor, ele se questiona todos os dias, tá? Só Eu ia dizer isso. bem claro. Pra galera vai pensar, nossa, eles questionam, não é toda hora. E deve se questionar. E tem Pra que onde questionar. estamos indo? todo Exatamente. banho que eu tomo, eu penso na minha empresa e eu penso, cara, o que eu vou fazer, sabe? Então, eu acho que a resposta mais correta, a mais verdadeira e transparente que eu tenho para te dar é não sei. Uhum. E o complemento dessa resposta é que de uns 2, 3 anos para cá, menos talvez 1, 2 anos para cá, eu perdi o medo de crescer. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo que empreende, sabe? Uhum. Tu não pode ter medo de crescer. Graças a Deus, eu tô num momento da minha empresa em que propostas aparecem já todas as semanas, sabe? Legal. Consultas aparecem todas as semanas. E eu não pego algo que eu não vou saber entregar. Uhum. Não vou conseguir entregar só pela grana ou só pelo, sabe? Por estar ali, não faz o meu tipo de... meu perfil. Eu só pego trabalhos que eu sei que eu vou conseguir entregar e que eu vou me disponibilizar 100%, dar o meu sangue mesmo para aquilo ali, sabe? Para aquilo ali fazer sentido para quem tá me contratando. Então, eu acho que a minha resposta é muito atual, é a de hoje. Cara, eu não sei aonde. Eu acho que eu tenho um potencial muito grande, na verdade. Eu acho que a minha empresa ela tem um potencial muito grande e eu não sei onde ela pode chegar. Óbvio que eu quero trabalhar em conjunto com as maiores empresas, talvez de Porto Alegre, depois do Rio Grande do Sul, depois do estado. Não sei, eu tenho alguma coisa na minha cabeça desde pequena. Minha mãe me disse isso esses dias também. E eu nem sabia disso desde bebê. Desde que eu falo, ela diz que eu tenho alguma coisa para fazer em Nova York. Eu não sei o que é essa coisa para fazer em Nova York. E eu tenho muito isso desde de criança, sabe? Cara, eu tenho alguma coisa para fazer em Nova York. Não sei se é profissional, não sei se é pessoal. Mas eu um dia eu vou ter que ir pra lá e talvez descobrir. Então, eu vejo a minha empresa assim, tipo, cara, a nível mundial. Legal. Eu vejo ela a nível mundial. Mas eu sei que o caminho para chegar nesse ponto, a Create, do mesmo jeito eu vejo Mentes em Ação, o podcast, sabe? Cara, eu vou daqui a pouco estar conversando com pessoas, vou ter que aprender a falar inglês, né? Porque eu não sei falar inglês. Caraca, a gente vai ter que ir em Nova York gravar, cara. Que pena. Nova York gravar. Que pena. Entendeu? E daqui a pouco eu vou estar falando, entrevistando pessoas em outra língua. Uhum. Eu vejo isso lá na frente. Só que não é 2 passos até ali, né? Tem uma construção infinita até lá, que eu vou descobrir qual é essa construção aos poucos. Legal, muito legal. É muito legal que a gente vai ouvindo e vai pensando o quanto que bom que a gente tem, claro, esse caminho, né? Porque a gente entende que tem que existir realmente esse caminho e ele é longo, mas é bem isso, assim, eu acho que o empreendedor, ele realmente, se a gente fica pensando onde é que quer chegar e tal, cara, eu acho que é realmente a gente saber o tamanho que a gente consegue chegar, o tamanho que a gente quer chegar, né? E construir todos os dias o caminho para isso. E... acreditar em nós mesmos, né? Exatamente, que eu acho que é o grande lance, né? Porque depois que tu descobre o que tu é capaz de fazer, e normalmente é muito mais do que o que a gente mesmo acredita, não existe realmente nada que possa nos segurar. Se tu tem, isso que eu digo de 1, 2 anos pra cá, se tu tem medo do teu crescimento, eu acho que é porque tu não acredita fielmente em ti. E se tu não acredita fielmente em ti, quem vai acreditar? Exatamente. Tudo isso que vocês estão falando é tipo assim, eu me enxergo muito em várias etapas e é quase uma escalada do empreendedorismo. Não que vai se aplicar para todo mundo, mas são várias etapas que tem que ir passando, que às vezes falando, parece que quando tu vai quantificar para ti eu não sei explicar assim, parece que a gente, tipo, não, mas ele tá falando isso porque foi mais fácil. Não, cara, são etapas que tu tem que ir aceitando. Uma,
Tu falou, tipo assim, o tapa na cara de entender, cara, eu já tô com um caminho aqui. Porque parece que a gente recém começou sempre, né? Ah, não, eu recém comecei. Eu tô há 10 anos fazendo vídeo, fazendo isso e aquilo, já fiz vídeo não sei onde. Não, mas eu tô começando ainda, né? Eu tô vendo. Não, cara, tem uma... Tu vai ver bem o que o César falou. 1 milhão de pessoas na tua volta tá olhando tua caminhada e até pensando, pois é, essa caminhada é um jeito legal de fazer. E tu acha que tá começando. E aí tu vai e não fala de ti mesmo. Tudo que vocês foram falando, tipo assim, cara, é quase um passo a passo, empreendedorismo de coisas que tu tem que aceitar. E tem entender. que aceitar que tu vai passar. Não, e que tu tem que fazer, né? Eu acho que o empreendedor ele tá sempre começando, né? Uma nova etapa. Uhum. Amanhã é uma nova etapa, às vezes. Então, o começo é infinito. Cara, tu não vai parar de começar. Nunca, sabe? Vão te aparecer situações que, de novo, eu falo... E isso eu tô falando muito pro meu irmão, que esses dias ele me falou isso. Cara, tá começando a chegar tanta coisa que eu tô com medo de crescer. Cara, não tenha medo de crescer. Exatamente. Vão te aparecer situações e tu vai saber o que fazer. Tu vai saber o que fazer. Nunca na nossa vida, dentro de casa, eu, meus irmãos, minha mãe, meu pai, nunca apareceu uma situação... Já apareceram situações que a gente se desesperou e a gente tá aqui hoje. A gente soube o que fazer, a gente soube como driblar. Então, peguem os exemplos que vocês têm em casa, amigos e etc. E vejam como as pessoas passaram por situações lá atrás e como elas estão hoje, né? Eu trago muito isso pro relacionamento, assim. O sofrimento, todo mundo já namorou, todo mundo já terminou, todo mundo já sofreu, né? O sofrimento, ele dá e passa. Exatamente. Ele passa. Tu descobre internamente maneiras de como tu vai driblar, entender esse sofrimento, às vezes, e vai seguir a tua vida. Porque a vida segue. Exatamente. Né? Amanhã é um novo dia. Não, perfeito. E se tu fosse, posso dar um recado pra quem tá começando hoje? Tô olhando aqui e tal, qual é o recado que tu daria, assim? Então, eu acho que a coragem é a primeira coisa, né? Tem muita gente que... Ontem eu gravei um episódio, por exemplo, com a Francine Sercal. Minha amiga, inclusive, um beijo. Mandei mensagem pra ela falando, vem gravar aqui um podcast, Franciele. Ela adora falar. Eu falei, cria teu podcast. Cria. Tem que estúdio. E aí ela até me disse que ela quer criar, tá com umas amigas que tá querendo criar um podcast. Eu vou falar com ela hoje, chamar ela. E daí é o seguinte, ela tá começando a empresa dela e ela ainda não tem, assim, não anda. Não começou a andar, mas vai, porque ela começou a fazer. E daí, quando eu convidei ela, ela disse, eu não tenho muita coisa pra falar ainda. Eu, não, é contigo que eu quero falar. Porque tu deu o primeiro passo. Tu já criou teu Instagram. É um primeiro passo. Tu já teve coragem de decidir o que tu vai fazer. É um segundo passo, entendeu? Então, eu acho que a coragem e acreditar no potencial de vocês é a primeira coisa. Cara, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com críticas negativas. E as críticas negativas normalmente vêm dos nossos amigos mais próximos e queridos. Né? Até o dia que eu entendi que, ok, se é isso que a pessoa tem para me entregar, é isso e eu decido se essa crítica negativa vai fazer parte da minha vida ou não. E neste momento eu não quero, porque essa crítica negativa é negativa. Críticas positivas devem fazer parte da minha vida. Então, escutem as pessoas que fazem críticas positivas, que querem te ajudar. Exemplo na minha vida, Fernando Ortiz, né? Uma crítica muito positiva aí para o meu crescimento. Tenham coragem e confiança em vocês mesmos, porque eu acho que isso é fundamental. Ninguém no mundo, e daí nem o teu pai, nem a tua mãe, nem teu irmão, ninguém no mundo sabe mais do teu potencial do que tu mesmo. Exatamente. Ninguém. E só tu sabe aonde tu pode chegar. Exatamente. E vai ter momentos na tua vida que tu vai falar assim, preciso me profissionalizar, preciso estudar sobre isso. A inteligência artificial chegou agora. Muita gente está começando a estudar inteligência artificial para entender como trazer e como colocar nos seus negócios. Se tu entende que a inteligência artificial vai fazer parte do teu negócio, cara, já vai estudar. Sabe? Então, acreditem no potencial de vocês, porque só vocês sabem onde vocês podem chegar. E vai-te embora. Vai-te embora. Vai vivendo. Vai viver, obstáculos vão acontecer. Vai acontecer daqui a pouco uma enchente, sabe? Que a gente não sabe como driblar, mas tipo, o Vinhas não tá aqui hoje porque ele tá lá limpando de vassoura, de rodo, o canto bar. Exatamente. Sabe?
E isso é fundamental também, não é porque tu é proprietário de um negócio que tu não vai botar a mão na massa. Não, a gente é bem pelo contrário, né? Bem Nós pelo contrário. somos a mão na massa e depois nós somos proprietários. Mas o que eu ia te falar que é exatamente isso, assim, eu vejo a galera também hoje um pouco inseguro com o caminho, com muita incerteza, e a única forma de chegar lá é indo. É indo. Então, tem que ir mesmo, tem que fazer, e aí a gente consegue chegar onde a gente vai, e a segurança tu vai construindo no caminho também. Exatamente. Porque todo dia essa jornada de se questionar o que vai fazer é um pouquinho mais que tu se conhece, que tu constrói. Às vezes a gente tem dúvida das coisas, procura uma referência, um mentor, um livro, um podcast que tu vai ouvir. Então, assim, acaba que tu vai se moldando realmente no caminho. Não é quando tu chega lá que tu fala, tô pronto. Não, o estar pronto é uma construção diária, né? Exatamente. Então, como é importante realmente sair do lugar e ter coragem, né? E daí aquilo que, de novo, né, o que o meu pai tinha me ensinado, relacionamento. Façam parcerias, ajuda alguém ali, se tu puder ajudar. Daqui a pouco aquela pessoa vai te ajudar. A parceria, ela faz o mercado profissional girar e daqui a pouco o mercado financeiro atrás do profissional ele vai estar gerando muito maior. Uhum. Então, eu sempre defendi muito isso, sabe? As parcerias fazem muito sentido para o começo de um negócio. Exatamente. Pode ter uma estética lá como é que se diz? Enfim, cabelo. Uma estética de cabelo e eu tenho um negócio de cachorro-quente, sabe? E se a gente fizer uma parceria, eu divulgar a tua estética e tu divulgar o meu cachorro-quente, as pessoas que vão lá vão passar 8 horas vão precisar comer um cachorro-quente. Exato. Vão precisar fazer um lanche. E as pessoas que vão no meu estabelecimento, daqui a pouco precisam cortar o cabelo, ajeitar o cabelo. E vão, sabe? E não custou nada pra ti, não custou nada pra mim a gente se divulgar. Exatamente. E eu alcancei o teu público, tu alcançou o meu público e a gente dobrou o nosso público atingido, né? Não, sensacional. E, bom, a gente tá chegando a 1 hora já aí de... Sério? Isso é rápido, né, agora, ultimamente. Não, o Gabriel, ele adiantou ali o cronômetro. Não, começa, Gabriel. Não, mas o que eu ia te dizer é, quais são tuas redes pra gente encontrar aí? Então, gostei, quero saber o que é um planejamento estratégico. Eu sou @cesar.camerini, a Create é @create 2 Cs e 2 Ts, e o @mentes.emação, que é o Instagram do nosso podcast que também. também é gravado aqui. Então também é gravado aqui nos estúdios. A gente vai deixar os arrobas e os links aqui também pra galera também dar uma olhada no podcast. E antes de terminar qualquer coisa, eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores, né? Que a gente tá nesse momento super complicado. Sim. E essa galera aí que são nossos patrocinadores estão super nos ajudando em todos os nossos negócios e aqui também. Então, agradecer aí a Cadeirode, Red Bull, a Espírito Santo e a Academia Rafael Toro. Esperar que o Rio Grande do Sul melhore, né? Ultimamente a gente vem aqui... Ontem gravamos um episódio falando do agro agora, como vai sofrer e os impactos. Bom. Provavelmente amanhã também vamos gravar mais um falando da enchente, da parte bem jornalística aí também. Vamos ver se a gente consegue gravar algum falando de economia também com alguém do mercado. Mas, assim, tomara que passe logo. Tomara que daqui a pouco a gente também venha construir planejamentos estratégicos juntos. Com certeza. Né? E já com todo mundo aqui, estúdios, com a Combo também. Mas te agradecer por ter vindo aqui. Se tu me deixar fazer um parênteses rapidíssimo, assim, durante a enchente, eu fiquei muito atento às redes sociais e eu vi muita gente que daqui a pouco não trabalha num canal de comunicação grande, mas fazendo jornalismo, fazendo notícia, e eu acho que provavelmente é isso que vocês vão falar amanhã, que acabou comunicando para outras pessoas que não tô assistindo a RBS, não tô assistindo a Globo, enfim, sabe? E com toda... Fundamental. O momento de crise, ele também é um momento de oportunidade, né? Exatamente. A gente sempre fala isso. Existem oportunidades em momentos de crise e as pessoas que fizeram esse jornalismo me chamaram muito a atenção nos seus canais, para os seus seguidores, cresceram os seus canais, informaram pessoas, que isso é o mais importante de tudo, levaram essa comunicação para o resto do Brasil também. E em toda essa bagunça que foi a rede social aqui no estado, né? O povo conseguiu se organizar de uma maneira muito rápida e simples através da rede social. O que tu precisa? Tá, eu conheço quem tem. Tô precisando de marmita. Tá, tem um amigo meu fazendo, vou fazer o link entre vocês dois. O papel dessas pessoas foi fundamental. Não, eu
tentaram alfinetar ninguém, mas com certeza o jornalismo que a gente criou foi muito bom. Entre povo, assim, o que aconteceu entre nós, de povo unido para realmente... Porque, assim, a enchente é meio óbvio que ninguém sabia como lidar com ela. Claro. Nunca aconteceu, enfim, ou há 100 anos atrás aconteceu. Mas, realmente, o jeito que o povo reagiu foi, acho que todos, nem a gente tinha tanta certeza de que ia ser assim. Então, Uma organização em 3 dias e tava tudo funcionando. exatamente. Então, Resgates, que bom... enfim, doações. Que bom que conseguimos aí achar um caminho para ir, né? Que o povo conseguiu literalmente salvar o povo. Mas que bom também que a gente conseguiu se organizar nas redes sociais. E era realmente isso, né? Eu tenho um sócio meu que deve estar até agora. Eu lembro de acordar às 6 da manhã todos os dias, porque eu estava na causa animal, então era o horário que a gente saía de casa. E aí ele já tinha postado lá, demandas de hoje, pode mandar aqui. Aí ele mandava, tal pessoa precisa disso, ele já chamava, não sei o quê. Exatamente. Então, assim, foi realmente maravilhoso. Hoje deve ter 1 milhão de grupos no Whats aí, que a gente tá ainda... Ai, ó, isso aqui eu consigo ainda, isso aqui não consigo. E até agora a gente tá colhendo também os frutos, né? Quanto precisa de inúmeros coisas agora para conseguir ressurgir ali. A gente tá só nos contatos também aí, Sim. graças a Deus. Coisas que foram muito legais, tipo assim... legais, cara, falar isso no meio de uma coisa. Mas é a influência de pessoas e comunicação. Porque uma coisa que não me deixava ficar em casa é a comunicação, porque daí a informação chegava pra ti, e a influência. Porque, cara, foi a primeira vez que eu vi, assim, o maior número de, sei lá, amigos ou pessoas que eu sigo que estavam engajados em fazer alguma coisa. Então, cara, era bem dizer, impossível tu ficar em casa. Porque era só tu abrir o Instagram, tu via, tipo... O fulano tá numa ponta, o outro tá na outra, Exatamente. o outro tá não sei aonde. Não tinha, porque tu era influenciado a ajudar e tu via e tu tinha a comunicação das pessoas nisso daí. Cara, se eu vi, cara, que demais. Valia a pena, tipo assim, tu ter pessoas... Valia a pena não. Tu necessitava de ter pessoas, teoricamente, assim, paradas para as pautas. Digamos assim, enquanto a Paloma, sei lá, tá lá levando o cachorro, aí tá o César lá sabendo aonde que aquele cachorro tem que chegar. Isso foi Isso é o muito papel bom. dos micro-influenciadores, né? Cada um influenciou a sua rede de contatos e ficou tudo organizado. E esse é o papel que eu acho que pro empreendedorismo também faz muito sentido, de as pessoas começarem a entender que cara, vale a pena, esse caminho é interessante. A gente vai ter bastante tempo ainda para falar de tudo que aconteceu, mas realmente essa organização rápida, assim, e eficaz do povo ela foi necessária e eu não vejo outra saída se a gente não tivesse feito assim. Exatamente. Aquele negócio que o César falou até lá atrás de, vou mudar o mundo. Aí quando tu fala isso, pode a pessoa dizer assim, o César não vai mudar o mundo. Cara, acabamos de ter a prova que mudou. Porque, tipo assim, cada um que foi fazendo um pouquinho e foi mudando, cara, tipo, mudou o estado. Óbvio que nem tu falou, não tinha como reagir a uma coisa que a gente não sabe nem o que fazer. Exato. Sabe? Tipo assim, é uma catástrofe gigantesca, né? Mas mudou, porque poderia ter sido muito pior. Mudamos a trajetória. Eu não chorei ainda, né? Em determinado momento eu vou ter que sentar e chorar pra botar tudo pra fora. Assim, porque eu não tive tempo de chorar ainda, sabe? É isso. Mas é isso. Que bom. Aí a gente já tem outro canal aqui no estúdio que é das psicólogas. Elas podem nos chamar pra gente chorar ao vivo. Podemos. Com elas, constando com elas. Choro comunitário. É isso. Aí elas fazem um atendimento voluntário ali ao vivo e é isso. Mas, então, galera, agradecer todo mundo que assistiu aí. Por favor, não esqueçam de curtir e compartilhar. Escrevam também o que acharam, se tem dúvida do que é planejamento estratégico, para o César também responder. E não esqueçam também de compartilhar, se inscrever, curtir, tudo aí que a gente está esperando. Um beijo, gente. Heitor, valeu.